da outra turma, é isso? O pessoal que adentrou da outra turma? É, Eu acho que José? é o Ailton. José Ele Ailton. tá, José Ailton está aqui como convidado, certo? Aí temos o Alan, o Márcio Lucas, certo? Então, pessoal, uma boa noite a todos e vamos dar início aí à nossa apresentação de hoje, tá certo? Onde nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo relativo à questão dos primeiros socorros sobre o tema remoção do acidentado, ok? É um tema muito interessante, tendo em vista que muitos acontecimentos negativos que ocorrem em relação ao acidentado por ocasião da prestação do socorro se deve justamente à maneira como esse indivíduo ele é removido do local do acidente, tá certo? Para um outro local próximo ou mesmo para um local de atendimento hospitalar. Eu conheço alguns casos, né, inclusive casos de pessoas bem próximas à nossa família, onde ocorreram acidentes, né, e por conta da questão da remoção, o colega ficou tetraplégico, certo? Ele sofreu um acidente automobilístico e por conta desse acidente ele caiu em um barranco e por conta da remoção do mesmo, desse barranco e tudo, os médicos, né, falaram que ele teve uma distensão da coluna vertebral, né, uma separação do local da lesão onde ele sofreu na coluna vertebral e por conta disso a medula espinhal dele foi dilacerada, certo? O que levou o colega a uma situação de uma tetraplegia. Então, a questão da remoção do acidentado ela é de grande importância, a gente conhecer alguns tópicos principais para que a gente possa se utilizar desses tópicos por ocasião da efetivação de um trabalho de remoção em relação a um acidentado. Então, vamos lá, iniciando aqui o tema do nosso encontro, remoção do acidentado. E aí nós temos que a remoção da vítima do local do acidente para o hospital ou para um local que seja mais adequado para que sejam feitos os primeiros socorros é uma tarefa que requer do prestador de primeiro socorro o máximo de cuidado e correto desempenho, certo? Tendo em vista que algumas lesões elas poderão se complicar, né? Mais ainda por conta do não conhecimento das técnicas adequadas de remoção desse acidentado. É muito comum a gente observar acidentes, principalmente acidentes automobilísticos, né? Onde a maneira como você vai remover a pessoa de um automóvel, ou, no caso, um acidente de moto ou de bicicleta, de moto principalmente, no momento da remoção do capacete, né, você pode promover uma condição em que você pode aumentar o nível de lesão que, por acaso, o indivíduo tenha sofrido, né? Numa coluna cervical, né? Ou qualquer outra região da coluna, ou em qualquer região do nosso sistema esquelético. Então, é de grande importância o conhecimento desse tema de remoção do acidentado para que a gente não possa promover uma complicação maior em relação a uma determinada lesão que você não tem um conhecimento, certo, visual do que possa ter acontecido por ocasião desse acidente. Então, antes da remoção, você tem que ter algumas preocupações. Primeiro, você tem que analisar a questão do acidente no geral. O que foi que aconteceu, o ambiente onde você se encontra. Não vamos esquecer aqueles temas iniciais relacionados
aos cuidados que nós devemos ter em relação ao tratar de um indivíduo acidentado, a questão do ambiente, o que causou o acidente, para que você não se torne também uma vítima, tá certo? Você tem que ter cuidado com o acidentado, porém, em primeiro lugar, você tem que ter cuidado consigo mesmo e com, talvez, outras pessoas que lhe acompanhem no momento de promover um socorro, né, a uma vítima de acidente. Então, digamos que numa condição de acidente, né, seja por uma condição qualquer, o indivíduo sofreu uma hemorragia, né? Normalmente você nota, é claro, porque é bem mais visível, uma hemorragia externa, por conta de cortes, de lacerações, né? Por conta de traumatismos ósseos, onde você tem, no caso, uma exposição óssea, né? Uma fratura externa, né? Então, são situações que você visivelmente nota a questão dessa hemorragia, né? Em outros casos, você tem uma hemorragia interna que já fica mais difícil de nós notarmos no momento da prestação de socorro, mas a gente vai ver isso aí no futuro, em aulas futuras. Porém, no geral, antes de uma remoção, se por conta do acidente o indivíduo apresenta alguma hemorragia, né, você tem que promover o controle dessa hemorragia, pois o indivíduo poderá entrar numa situação de queda de pressão, né, por conta da perca sanguínea, e essa queda de pressão provocar o quê? Um choque, né? E daí vir outras complicações. Então, a preocupação primeiro, no caso aí, é em estancar a questão dessa hemorragia. Se por acaso o indivíduo, por conta de um determinado acidente, está em parada respiratória, você já tem que procurar iniciar o processo de respiração artificial, né? Antes da situação da remoção. A sua preocupação primária é com o socorro em relação à respiração. No caso, se o indivíduo está em parada cardíaca, você já tem que promover a questão da ressuscitação cardiopulmonar, certo? Porque normalmente quando o indivíduo está em parada cardíaca, ele está em parada respiratória. Então a gente já tem que tratar da parada cardiorrespiratória através de massagem cardíaca, de respiração artificial, né? Antes da questão da remoção do socorro. E no caso, com relação à questão de traumatismos, né, eles podem provocar fraturas, e daí você já tem o conhecimento daquela análise inicial do acidentado para saber do que ele foi acometido. E fazendo essa análise, você notando que ele sofreu alguma fratura, né, você já tem que procurar imobilizar, né, se for o caso de fratura, se for o caso de entorse, se for o caso de luxação, né, de modo que você trate primeiro dessas situações para que depois você venha a promover a remoção. Então, são alguns tópicos que devem ser analisados antes da remoção. Evitar o estado de choque, no caso, se necessário, né? Porque algumas situações, como a gente falou aí, por exemplo, uma fratura externa, ela pode provocar um quadro hemorrágico, né? Por ocasião de atingir uma artéria, né? E com isso você pode ter uma perca sanguínea elevada, e isso pode levar o indivíduo a um estado de choque. Então, evitar o estado de choque, se necessário for, no caso, para esse indivíduo acidentado, né? Então, para cada caso, você tem uma situação diferenciada no processo de remoção e mesmo antes da questão da remoção. Você não vai pegar um indivíduo que sofreu um acidente sem saber como é que ele se encontra e já ir tratando de promover a remoção dele do local do acidente,
seja para um local próximo, mais aconchegante para você trabalhar com os primeiros socorros, ou seja para um ambiente hospitalar. Ok? Então, vamos lá. Para o transporte da vítima, nós podemos utilizar meios habitualmente empregados, como, no caso, macas, como padiolas, ambulância, helicóptero, ou nós podemos utilizar, certo, de recursos improvisados. Isso vai depender muito do ambiente onde nós nos encontramos, né? Nós, através de recursos improvisados, nós podemos utilizar da ajuda de outras pessoas para poder você ter como transportar de maneira adequada um acidentado, certo? Quando você tem indivíduos acidentados que têm, no caso, uma desconfiança de uma fratura de coluna vertebral, ele não pode ser removido de qualquer forma, né? Então, você tem que ver se tem alguém que possa lhe ajudar e você tem que conhecer a maneira como aquele indivíduo deve ser transportado, o que nós vamos ver mais adiante, né? A maca, né? A maca nem sempre você encontra, até mesmo no ambiente de trabalho especializado, você encontra a maca apropriada para o transporte, certo? Então, daí, você, para transportar esse indivíduo, você pode se utilizar de meios improvisados, né? Como porta de casa, né? Você encontrar algo que seja plano, que você possa fazer o transporte, né? Você pode utilizar tábuas, né? Você pode se utilizar de cobertores, de lençóis, né? Cadeira, cadeira, nós vamos ver que nós podemos utilizar também, tá? Né? E qualquer meio disponível, né? Você pode utilizar camisa, você pode fazer maca se utilizando de qualquer vestimenta como calça, né? Utilizando pedaços de madeira para poder fazer padiola. Então, são meios ou recursos improvisados para o transporte de acidentados, né? Diferente daqueles que habitualmente são empregados, que no caso seria a maca, a padiolazinha da ambulância, né? E tudo aquilo que já existe de comum nesses ambientes apropriados para promover o transporte, né, e os cuidados com os indivíduos que sofreram, porventura, um acidente. Então, todas as técnicas de remoção e transporte de vítimas estão baseados, primeiro, na estabilização de toda a coluna vertebral, certo? Então, aconteceu um acidente qualquer, principalmente queda, acidente envolvendo automóvel, né? Acidente automobilístico, né? Coisa desse tipo. Primeira preocupação que se tem logo é com a coluna vertebral, né? Colocar o indivíduo na posição adequada, colocar o colar cervical, né? E ter o maior cuidado para se estabilizar a coluna, tendo em vista que se ocorreu alguma lesão na coluna vertebral, poderá ser que essa lesão na coluna, ela pode, por conta do transporte, promover uma lesão de maior intensidade na medula espinhal. E dessa forma você poderá causar um problema muito maior para aquele indivíduo que você está socorrendo. Então, primeiro, ter o cuidado em estabilizar a coluna, certo? Vertebral da vítima, durante todo o procedimento, né? Então, de acordo com esse princípio, o socorrista ele deverá empregar a técnica adequada, pois em vítimas graves o tempo já é um fator determinante de sobrevida, né? Utilizando assim a técnica de remoção e imobilização mais rápida possível, tendo em vista que, devido ao acidente ou incidente em si, né? Acidente. Vamos colocar incidente não, porque o incidente você pode precaver, né? Dependendo basicamente da gravidade
né, de como que se encontra aquela pessoa que está sendo socorrida. Uma pessoa que está, por exemplo, com uma hemorragia arterial, né, você tem que tratar, é claro, tem que ter os cuidados relacionados à coluna vertebral, mas o cuidado maior e primário naquele momento é você estancar aquela hemorragia, certo? Então, sendo assim, você tem que utilizar a técnica de imobilização, né, mais rápida possível, porque aquele indivíduo tem que chegar o mais rapidamente a um ambiente, né, de tratamento daquele ferimento grave que seria a hemorragia, que pode provocar um choque hipovolêmico. Então, cada maneira é compatível com o tipo de situação em que o acidente ou o acidentado, né, quer dizer, se encontra e as circunstâncias gerais do acidente. Um indivíduo que esteja dentro de um carro e você está lá na expectativa de remover aquele indivíduo, tendo todo o cuidado, e de repente alguém diz, ó, o tanque de gasolina tá vazando gasolina ali. Então você não vai ter que esperar por uma situação aquele automóvel pegar fogo com aquele indivíduo estando dentro. Então, vamos procurar utilizar a técnica mais rápida possível para poder remover esse indivíduo dentro desse carro, tendo o cuidado, é claro, né, de não provocar maiores lesões a esse indivíduo. Antes de providenciar a remoção da vítima, você tem que controlar a hemorragia, como já vimos, né, casos necessários, manter a respiração, como também já vimos, né, imobilizar todos os pontos suspeitos de fratura, de entorse, né, luxação, evitar ou controlar a questão do estado de choque, ok? O que é recomendável? Quando que é recomendável o transporte de pessoas? Então, é recomendável o transporte de pessoas nos seguintes casos, né? No caso de uma vítima inconsciente, que você não tem noção do que esteja acontecendo, a não ser que você participe do ambiente onde ocorreu o acidente, digamos, né? E você pode ter mais ou menos uma ideia do que tenha causado o que tenha causado aquela condição daquele indivíduo estar inconsciente, né? Ele pode estar inconsciente por conta de um traumatismo craniano, né? Por conta de uma queda, por exemplo, né? Um jogo de futebol, uma questão de uma luta, né? Como ocorreu aí, que vocês devem ter sabido aí do que aconteceu, a morte lá, né? Do indivíduo por traumatismo craniano, né? Numa luta de boxe, né? O indivíduo em estado de choque, né, já instalado, os indivíduos com queimaduras de grande extensão, indivíduos que estejam sofrendo hemorragia abundante, que sofreram choque elétrico, né, e tenham passado por um processo de envenenamento, né? Nesse caso, mesmo consciente, a gente tem que ter o conhecimento de que esse indivíduo, você tem um produto químico que, naquele momento, ele pode não estar causando grandes efeitos, porém, quanto mais tempo passa, mais esse princípio ativo desse veneno, ele pode causar mais problemas, podendo levar esse indivíduo à morte, né? Picada por animal peçonhento, não tem que se brincar com essa situação de picada de animal, né? Porque você tem casos, existem casos que indivíduos têm alergia a determinados venenos, né? E podem não ser fatais para um, mas podem ser fatais para outros. Tem pessoas que não podem levar uma picada de abelha, né? O veneno da abelha, ele é capaz de provocar um choque anafilático, ok? O acidentado com fratura de membros inferiores, né? Bacia, como se diz que é o quadril,
ou coluna vertebral, e acidentados com luxação, né? Que no caso seria a perca da continuidade das articulações, a entorse, que seria uma perca momentânea, né? Onde o indivíduo pode ter sofrido uma lesão nos ligamentos, né? Das articulações, principalmente de onde? Dos membros inferiores, né? Principalmente dos membros inferiores, que é o que é mais comum e que impede do indivíduo se deslocar para o ambiente, para procurar tratamento hospitalar. Então, é recomendável o transporte de pessoas nesses casos. Transporte de vítimas em situações de emergência. Transporte de vítimas em situação de emergência. Em situações de risco iminente, no local da emergência, é necessário remover a vítima rapidamente daquele local. Foi como a gente já colocou, né? Você tem um local onde ocorreu um determinado acidente e aquele local ele pode ser um local de um incidente, porque o acidente ele já aconteceu e o incidente é aquilo que poderá acontecer. Então, se o indivíduo estava dentro de uma residência e nessa residência ocorreu a queda de uma determinada laje, eu vou deixar aquele indivíduo ali, ou eu vou primeiro analisar a questão do ambiente, para ver se eu posso encostar direitinho ali, porque eu tenho que ter cuidado primeiro com quem? Comigo e com aqueles que estão me ajudando, né? Porque senão vai acontecer de eu ter o quê? Uma nova condição de um novo acidente, certo? Então, nessa situação, a gente tem que remover essa vítima o mais rapidamente possível, mas tendo também aquele cuidado, né? Que nós já vimos em conteúdos anteriores, né? Cuidado primeiro com você, cuidado depois com aqueles que estão lhe ajudando e, em terceiro lugar, com a vítima em si. Você tem que analisar bem o ambiente, pois você ou outros poderão se tornar também vítimas. Então, o transporte de emergência, ele é empregado, transporte de emergência, só um instante. O transporte de emergência, ele é empregado em caso de incêndios, de desabamentos, né? Em caso de tiroteios, em caso de atividades de campo e outras situações que fujam da normalidade, certo? Então, nessas situações, você pode fazer um transporte emergencial, aquele que não dá tempo você ter ou tomar as atitudes ideais e corretas, onde você tenha tempo para poder fazer isso. Então, o indivíduo está no meio de um tiroteio lá, levou um tiro. Aí tu vai lá para o meio do tiroteio, procurar saber onde é que o indivíduo foi baleado e tudo mais, e a bala comendo de um lado para o outro. Não, uma situação daquela dali, né? O que você tem que ter o cuidado é de não levar um tiro também, né? E se você tiver condição de remover a pessoa do local, você pega pelo pé, pela mão, tá entendendo? Até pelos cabelos e puxa, certo? Uma filha minha, um dia desse, ia desabando aqui de uma escada aqui em casa e tudo. Eu segurei ela pelos cabelos. Se eu não tivesse segurado ela pelos cabelos, ela tinha descido com tudo, certo? Então eu não vou procurar um local adequado para poder segurar. Não, de jeito nenhum. Então aí, no caso, seria o quê? Um transporte em situação emergencial, né? Uma situação de o transporte bem realizado, ele deve adotar princípios de segurança para a proteção da integridade do acidentado, né? Conhecimento das técnicas para o transporte desse acidentado consciente, o transporte do acidentado inconsciente, os cuidados com o tipo de lesão que o acidentado apresenta e também técnicas e materiais para cada tipo de transporte.
Se não tem aquele material que é o material indicado, você pode se utilizar de qualquer artifício, como nós vamos ver aí no decorrer do nosso curso. Você pode utilizar de qualquer situação para promover uma imobilização, para promover a questão do transporte, para promover o estancamento do sangue, dentre outros. Ok? Então, como proceder? Vítimas conscientes e podendo andar. Se a vítima está consciente e podendo andar, é claro que você vai ter uma estratégia, né, de deslocamento. É claro que ela está consciente e está podendo andar, significa dizer o quê? Que ela tem como lhe dar algum sinal, né? Ela pode falar, ela sabe informar para você, né, o que aconteceu, o que ela está sentindo ou não está sentindo. E se está podendo andar, e você sabe o que aconteceu, e aquilo que aconteceu não impede de ele se deslocar, então é claro que o transporte desse acidentado vai ser diferenciado. Remova a vítima apoiando-a em seus ombros, nesse caso. O indivíduo pode andar, você pode fazer um transporte de apoio nos ombros, que é o muito comum, né? A maneira como você se utiliza, né, para poder levantar o indivíduo, ela tem que ser adequada e tudo, e ele simplesmente se apoiar nos ombros e tal, para poder você fazer o transporte. Vítima consciente não podendo andar. Se a vítima tá consciente e não pode andar, você já vai ter que ter o quê? Uma outra estratégia para poder promover o transporte dessa vítima. Nesse caso, o transporte da vítima vai ser utilizando de recursos, né? Recursos outros que aqui vão ser demonstrados no decorrer do nosso encontro de hoje, que poderá ser o quê? No caso, se o indivíduo sofreu fratura, luxações e entorses de pé, se o indivíduo sofreu contusão, se teve distensão e ferimento dos membros inferiores, se sofreu picada de animais peçonhentos, como cobra, escorpião e outros. Então, nesse caso, você já vai ter o quê? Estratégias diferenciadas para promover o transporte desse indivíduo. Então, aqui, cuidados que precisam de reposicionamento. Às vezes, você deverá transportar uma vítima para uma superfície dura para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar ou mobilizá-la para fazer acesso a uma grande hemorragia, certo? Nesse caso, você usa esse tipo de transporte em casos de envenenamento ou picada de cobra por animal peçonhento, né? Estando o acidentado consciente ou em caso de fratura, exceto da coluna vertebral. Então, você veja aí, ó, nesse primeiro caso aqui, né? Eu não vou fazer um transporte desse tipo se eu tenho uma suspeita que o indivíduo tem problema relacionado à questão da coluna vertebral. Nesse caso, eu vou promover um aumento, né, da lesão, o que poderá, no caso, atingir a medula espinhal do indivíduo. Mas digamos aqui que o indivíduo tem uma luxação no tornozelo, né? Então, eu posso transportar esse indivíduo dessa forma, né? Então, aqui, para cada caso que você vai observar em situações de acidentes, você pode utilizar uma técnica diferenciada, tá certo? Então, aqui você tem um transporte utilizando-se de 2 indivíduos, né? Aqui você tem um transporte que é o chamado levar no colo, né? Aqui, nesse caso, o indivíduo está consciente, ele tem a condição, né, de segurar no ombro de quem está transportando, né? Ok? Deixa eu ver aqui, peraí, voltar. Isso. Transporte nas costas. Assim, esse transporte anterior aqui é o transporte de colo, né? Transporte ao colo, né? Muito comum a gente chamar transporte ao colo.
né? Que no caso é utilizado nessas situações de envenenamento, picada de animal peçonhento, né? Estando acidentado consciente, ou em caso de fratura em algumas regiões, é claro, não de coluna vertebral, você pode se utilizar dessa técnica de transporte ao colo. Aqui você tem o transporte às costas, né? Ou nas costas. Esse tipo de transporte nas costas, ele é usado para remoção de pessoas, né? Que sofreram envenenamento, pessoas com entorses e luxações, é claro que de membros inferiores. E observe uma situação interessante, né? Essas regiões que possam ter passado por uma entorse, por luxação ou por alguma fratura, elas já têm que estar o quê? Previamente imobilizados. Então, o cuidado maior aqui com a região dos membros inferiores. Eu não posso fazer um transporte desse tipo aqui para um indivíduo que tenha sofrido ou eu esteja na desconfiança de uma lesão de coluna vertebral. Não posso, né? Olha esse transporte aqui como é interessante. Aqui é a mesma visão aqui, tá certo? Diferenciada só mesmo na figura, mas é o mesmo transporte nas costas. E agora veja aqui um transporte, pessoal, que é o transporte de arrasto em lençol, de arrasto em rede, certo? Quando que deve ser feito esse tipo de transporte? É uma manobra de retirada de acidentado, né? Você não vai fazer um transporte do indivíduo dessa forma até um hospital, é claro, né? Então, você vai remover o indivíduo daquela região onde ele pode, ou outros podem, né, sofrer por conta de um novo acidente. Então, aqui essa manobra de retirada de acidentado com suspeita de fratura de coluna, olha aqui, ó, suspeita de fratura de coluna, né? No caso aqui de um veículo, por exemplo. Então, você coloca o indivíduo, né? O ato de você colocar esse indivíduo também sobre o lençol, ele requer uma estratégia, né? Quando você está só, é um pouco mais difícil você trabalhar, mas você consegue. Você tem que colocar primeiro o indivíduo em decúbito lateral, você tem que colocar as laterais do lençol, uma das laterais primeiro sobre essa região que está, no caso de ângulo aberto, e logo depois você vira o indivíduo para o lado anterior e puxa o lençol para que o indivíduo fique sobre o lençol e você vai puxar, arrastar essa pessoa, segurando o quê? Nas pontas, né, das extremidades desse lençol, cobertor ou lona, né? E você vai puxar, é claro, né, pela região onde está apoiada a cabeça do indivíduo, né? Suspende um pouco para poder não promover o arrasto da cabeça do indivíduo, né? E arrasta a pessoa para um local desejado, ok? Então, seria o transporte de arrasto em lençol. Tudo bem? Aí você tem um outro slidezinho, né? Mostrando aí como é que é feita a situação aí do arraste em lençol. Se utilizando de implementos que não são muito comuns, né, no transporte. Por exemplo, aí o transporte é utilizando uma cadeira. Pode ser uma cadeira de qualquer tipo, né? Existem aquelas que são bem mais apropriadas, né? E outras não, porém, você pode fazer o transporte. Então, vítima da seguinte maneira, no caso, a pessoa segura a parte da frente da cadeira, onde os pés se juntam ao assento, né? Onde os pés se juntam ao assento. O outro segura lateralmente os espaldares da cadeira, né? Pelo meio. A cadeira fica inclinada para trás, pois a pessoa da frente coloca a borda do assento mais alto do que o de trás. Então, isso para esse tipo de cadeira aí. Então, essa estratégia aí, ela vai depender do tipo de cadeira utilizada,
né? Existe uma cadeira chamada de cadeira jabuti, né? Onde você vai ter uma estratégia parecida, porém diferenciada dessa que nós estamos vendo agora, né? Existe a chamada cadeira preguiçosa também, né? Então, dependendo da cadeira, você procura a melhor maneira possível. É claro que para poder fazer um transporte em cadeira, se necessita de mais de uma pessoa, ou se não, você vai ter que promover o transporte por arraste, onde você vai utilizar a cadeira, né? Colocar o indivíduo nessa cadeira e promover o transporte por arraste, tendo em vista que você não vai ter condições de promover a elevação dessa cadeira para promover o transporte desse indivíduo, né? É claro, isso vai depender também do tamanho, né, da pessoa que está sendo socorrida, que está sendo transportada. Então, como remover um acidente grave, um acidentado grave, não suspeito de fratura na coluna vertebral ou pelve em decúbito dorsal? Então, como? Como? Utilize macas improvisadas como portas, como a gente já viu aí, cobertores, né? Você pode se utilizar de cordas, né, para poder você fazer determinados implementos. Você pode se utilizar de roupas, né? Onde a gente pode utilizar pedaços de madeira e colocar no local onde você, com os, dos braços, né? Você coloca as peças por dentro da blusa do indivíduo, e a própria blusa, é claro que vai depender também do tipo de blusa, de vestimenta que você pode utilizar, né? Dependendo lá da situação, você pode utilizar mais de uma e tal para poder fazer, improvisar uma maca, né? Dependendo do tamanho da pessoa, você pode utilizar cabo de vassoura, se não, madeira mais forte que você pode encontrar no local do acidente, certo? O importante é que você promova o transporte desse indivíduo a um local que seja mais adequado para que haja os cuidados necessários com o acidentado. Transporte de maca, aí é fácil, né? Normalmente o que é mais difícil é a estratégia que é utilizada para que você possa colocar o indivíduo na maca, né? Existem estratégias adequadas. Primeiro, para você trabalhar com a maca, você tem que ter no mínimo duas pessoas. E para você trabalhar com duas pessoas, dá para você colocar numa boa o indivíduo sobre a maca. O problema está em colocar o indivíduo na maca, certo? Onde se pega, onde se deve pegar, né? Dependendo do tipo de acidentado, você não pode pegar dois nos membros superiores e dois nos membros inferiores e promover o quê? Uma distensão da coluna vertebral, se você não sabe se esse indivíduo tem lesão na coluna, né? Você não pode fazer um procedimento desse para um indivíduo que tem fratura. Então, nesse caso, você tem que ter o maior cuidado de colocar o indivíduo primeiro em decúbito lateral, colocar a maca por baixo, depois deitar o indivíduo em decúbito dorsal, né? Ter o cuidado de puxar pelo quadril, pela região da coluna, da coluna da cintura escapular, né? Deslocando o indivíduo para cima da maca, ou para outro artifício que você esteja utilizando, tábua, porta ou coisa desse tipo, né? E aí o deslocamento, é claro, no mínimo, né, com os dois indivíduos. Então, a maca é o melhor meio de transporte. Pode-se fazer uma boa maca abotoando-se duas camisas, né, ou um paletó em duas varas ou bastões, né? Você pega, é como se você tivesse, no caso, a situação da camisa, né? E você pega, você entra com a madeira no local onde entra o braço, de um lado, do outro, e aí você passa as duas madeiras, e essas madeiras, elas vão, no caso, apoiar-se nas laterais da vestimenta, né? Então, quanto mais forte for
o utensílio, a camisa, ou coisa desse tipo, você pode utilizar mais de uma, né? Tanto no mesmo local quanto no comprimento, e você pode fazer uma maca utilizando de pedaços de madeira, né? Bastões, varas, etc. Né? Ou enrolando um cobertor dobrado em 3 voltas, né? Passando, né? Você vai dobrando o cobertor em 3 voltas e aí segurando, ele não consegue se soltar e você sabe, e você pode, no caso, fazer a máquina, né? Envolta de tubos de ferro ou bastões. Pode-se ainda usar uma tábua larga e rígida ou mesmo uma porta. O importante é que você promova a questão desse transporte. Aqui nesse caso aqui, eu estava falando que eu me lembrei agora de uma situação. No meu interior de Canto do Buriti, Piauí, ainda é muito comum ainda, mesmo nessa época, o pessoal ainda tem essa, essa, esse hobby de caçar, de ir para Chapada, né, e tal. E recentemente teve um caso na família da gente, onde 2 indivíduos foram para a mata lá, para fazer um negócio de uma espera lá, e nessa espera aconteceu de a arma cair e disparar sobre um deles, né? Sobre um deles. E aí, como era distante e tudo mais, o colega, o companheiro, não encontrou uma maneira de promover o deslocamento, né? O transporte desse colega lá que sofreu o acidente até um local mais adequado. E assim ele foi em busca de socorro e quando voltou, o companheiro já estava morto, né? Já estava morto. Então são situações que, no momento, às vezes, você tem que improvisar, né? Procurar meios e tudo, nem que tirasse as calças, tirasse a camisa e tudo, encontrasse uma maneira, né? Normalmente se leva um facão, tirava lá 2 pedaços de madeira, fazia lá e tudo mais, fazia um arraste, uma coisa desse tipo, né? Então são situações, tudo depende da situação, da distância, do ambiente onde se encontra, né? Nos casos de fratura de coluna vertebral, deve-se tomar o cuidado de acolchoar as curvaturas da coluna para que o próprio peso não promova uma lesão na coluna. Então, nós que vocês já pagaram, né, já estão no término do nosso curso, já pagaram disciplinas como anatomia, já pagaram disciplinas como cinesiologia, então nós já sabemos que existem as chamadas curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, né? E essas curvaturas fisiológicas, que têm como objetivo, né, sustentar o peso do corpo na vertical, sem que haja uma pressão muito grande sobre os corpos das vértebras, elas devem ser mantidas quando você transporta o indivíduo numa situação de uma tábua, de uma maca, coisa desse tipo, né? Isso na suspeita de uma fratura de coluna vertebral. Então, você deve se lembrar que existe uma lordose lombar, né? Existe uma lordose cervical e existe uma cifose torácica. Então, dependendo do local que se tenha suspeita da lesão na coluna vertebral, é interessante que você mantenha essas curvaturas para que você não venha a aumentar a lesão na coluna vertebral e atingir a medula espinhal. Então, aqui é dito que a maca é o melhor meio de transporte. Pode-se fazer uma boa maca adotando-se, como já foi dito, né? De 2 camisas ou um paletó em 2 varas, ou bastões resistentes, ou enrolando um cobertor dobrado em 3, em volta de tubo de ferro ou bastões, ou ainda usando uma tábua larga, né? Como já foi dito aí anteriormente.
Como levantar a vítima do chão com a ajuda de uma ou mais pessoas? Né? O indivíduo está lá, numa situação, e aí como que eu devo proceder para poder levantar essa vítima do chão? Então, vamos ver aqui alguns procedimentos. Observe aí, utilizando 3 pessoas. Vejam que os indivíduos colocam o acidentado em decúbito dorsal e observem o primeiro deles. Aqui nós temos 3, né? Nós temos 3. Observem. O indivíduo que vai ser transportado, ele fica totalmente ereto em decúbito dorsal. Veja que os membros superiores estão localizados à frente do corpo, né? Com os antebraços cruzados. Vejam aqui o primeiro que fica localizado na região da cabeça, na parte superior, ele já tem um cuidado com a primeira curvatura da região cervical. Olha lá, ó. Primeira curvatura. Certo? Um dos seus membros superiores passa pela região cervical, apoiando a cabeça do indivíduo. Certo? No caso aqui, o membro superior direito, para que ele venha a se posicionar na região torácica dorsal, ele vai entrar aqui, ó, aproveitando o quê? Aproveitando a lordose lombar. Então, ele entra por lá e apoia na região das escápulas, né? Observa o outro aqui, ó. Ele entra com o membro superior direito na região da curvatura lombar e a outra mão, ele entra, ó, aproveitando aqui a região de flexão do joelho e vem para a região glútea, né? A dobra glútea. Veja que o outro, ele aproveita o quê, ó? A região da dobra do joelho, né? Da flexão do joelho, e a região aqui da perna, né? Da perna. Então, vejam que a gente tem que aproveitar o máximo possível das regiões que permitem a entrada sem que eu tenha que movimentar muito o indivíduo que está sendo transportado. Certo? Então, esse é o primeiro momento. É o momento que você promove a entrada para captar o corpo como um todo, para que ele permaneça imóvel, né, no momento do transporte. O segundo momento seria a entrada com os membros inferiores. Então, eu levanto, eu não vou levantar o indivíduo diretamente do solo até os indivíduos que estão transportando se posicionarem na posição de pé. Eu primeiro apoio os indivíduos na região da coxa, estando com o outro membro em flexão. É claro que os dois estão em flexão, mas um está com o joelho apoiado no chão. E só depois é que eu vou levantar e me posicionar na condição bípede. Aí sim é feito o transporte. Então vejam que não é chegar e pegou e tá e levantou de qualquer maneira, certo? E aqui é interessante a gente ter o cuidado em entrar para poder capturar o indivíduo aqui nas dobras, tanto da região da coluna vertebral quanto da região dos membros inferiores. E o cuidado que nós temos que ter com a região da cabeça, não é isso? Observem aí esse transporte. Nesse transporte, você estava naquela condição anterior, você aí só tem 2 indivíduos, você já não tem 3, e aí vem aquela situação que vocês estudaram na cinesiologia, né? Na cinesiologia. O chamado sistema de alavancas.
Então, se você traz o corpo do indivíduo para próximo de você, você vai colocar menos força para promover a sustentação desse indivíduo e, assim, facilitar o seu transporte, certo? Então, vejam que você está com o antebraço em flexão, você está trazendo o indivíduo, né, com a sua região ventral em direção também à sua região anterior ou ventral. E com isso você transporta o indivíduo, certo? Aí nós já temos já a condição de 2 indivíduos. Observem a região, ó, a região, olha aí, ó, cuidado com a cabeça, cuidado com a região da coluna vertebral, certo? Seria também uma outra maneira de você elevar e transportar esse indivíduo. Aí são aquelas situações que nós vimos, né? Aqui é um resumo aqui. Aqui é o transporte de um indivíduo consciente, né? De um indivíduo consciente que não esteja em suspeição de lesões na coluna vertebral, né? É o transporte de colo, né? O indivíduo pode ter sofrido uma luxação, pode ter sofrido uma fratura na região de membros inferiores, certo? Que não está podendo caminhar. E aí o indivíduo pode estar acometido de envenenamento, o indivíduo pode estar acometido de picada de animal peçonhento, coisa desse tipo. Então, transporte que pode ser feito, né? O indivíduo está consciente, aqui seria uma outra maneira, né? Uma outra maneira, e você já tem um transportezinho, isso aqui muito utilizado, né? Transporte de crianças, né? Em brincadeiras, é claro que o indivíduo tem que estar consciente para ser transportado dessa forma. Observe aqui, né? Transporte às costas, né? Cuidado com a questão da coluna vertebral. Aqui, nesse caso, se os indivíduos tiverem sido acometidos de fraturas, de entorse, de luxações que envolvam os membros inferiores, eles já devem estar imobilizados para que haja o transporte, né? Olha aqui, aquele transporte em que você eleva o indivíduo do chão e vai de encontro à região ventral, certo? É um transporte de colo, só que é um transporte que você utiliza 2 indivíduos. Olha aí, o mesmo transporte que foi feito anteriormente, né? Semelhante ao de 3 pessoas, sendo que a 4ª pessoa, ela vai ter o quê? Um cuidado maior com o quê? Com a imobilização da cabeça, impedindo qualquer tipo de deslocamento. Aqui é um tipo de transporte onde você tem o quê? Uma suspeita, né? De que o indivíduo pode ter sido acometido de uma lesão na coluna vertebral, certo? Normalmente o indivíduo também pode estar em condições de inconsciência e não está dando nenhum sinal, né, de que esteja com lesão na coluna vertebral. E assim seria uma maneira ideal, né, de se transportar esse indivíduo. Isso aqui é muito conhecido, né? A gente usa até mesmo em brincadeiras, né? Em recreação, né? É a chamada famosa cadeirinha, né? Cadeirinha. Então, aqui é a maneira de como se fazer a cadeirinha, né? Você vem com a sua mão, agarra seu punho, né? Seu punho e o punho do colega, e o mesmo ele faz, né? Ele agarra o próprio punho e o seu punho. Aí você faz o quê? Uma cadeirinha. É claro que, numa situação desse tipo aqui, eu tenho que ver que o indivíduo ele não pode se deslocar, né? Mas ele pode ser colocado numa situação
de poder sentar numa cadeira. Então, digamos, uma condição em que ele pode ter sofrido uma luxação, uma entorse na região dos membros inferiores, que não seja uma lesão importante na região do quadril, né? Sendo até mesmo na região do quadril, ele pode, no caso, se for um problema menos grave que o impeça de caminhar, ele pode ser transportado nessa condição de cadeirinha, né? Então, aqui está dizendo, faça cadeirinha conforme abaixo, passe os braços da vítima ao redor do seu pescoço e, no caso, levante a vítima para que possa ser transportada. Então, aí você tem aí mostrando, né, como é que é feita a questão do transporte. Foi feita a cadeirinha, o indivíduo vem, se coloca, senta na região dos membros superiores, que é a cadeirinha em si, e aí é claro que a vítima está consciente e vai se segurar, né, na região do ombro, pescoço, os colegas que estão transportando. Aqui nós temos o chamado, a questão do muleta humana, né? Muleta humana. O indivíduo, ele vai servir, na realidade, como se fosse uma muleta para poder transportar digamos aí, um acidentado, um indivíduo que tenha sofrido alguma lesão, né? E normalmente essa lesão, é claro, é uma lesão que não pode ser uma lesão grave, né? Eu não posso transportar dessa forma um indivíduo que tenha fratura exposta de ossos dos membros inferiores, né? Porque de alguma forma ele vai ajudar no processo de caminhada. Então aqui diz que o indivíduo deve ficar ao lado, que o lado do outro, onde esteja a lesão, ou o lado mais fraco da vítima, né? Você passa o braço da vítima em volta do seu pescoço e segura pela mão ou pulso, né? Então aqui você, desculpa aí, né? Você segurou pela mão ou pelo pulso aqui, né? Beleza? Passe seu outro braço ao redor da cintura da vítima. Você passou ao redor da cintura da vítima, aqui por trás. Você pode pegar no cinto ou cós da roupa, se o indivíduo tiver, né? Para poder segurá-lo mais próximo de você. E, no caso, ajudar esse indivíduo a deambular, a caminhar. Seja com você tem que sair com o pé do lado de dentro, né? Você vai sair com esse pé do lado de dentro. Vai dar passos pequenos que acompanhem o passo da vítima. No caso, uma bengala ou bastão poderá lhe dar maior apoio, né? No caso, sendo utilizado pelo indivíduo que está sendo transportado. E aquela velha história, né? Você está transportando o indivíduo, você vai conversando e tal, né? Não somente nesses casos aí. Em todos os casos de transporte de vítima, né? Você sempre tem que ter esse cuidado, né? De sempre conversar, né? Com a vítima, diminuir, assim, aquela ansiedade e tal da vítima, ok? Movimente o acidentado o menos possível. Evite, no caso do transporte em automóvel, coisa desse tipo, ou mesmo utilizando seu próprio corpo, evite arrancadas bruscas ou paradas súbitas durante o transporte. O transporte deve ser feito sempre em baixa velocidade, por ser mais seguro e mais cômodo para a vítima. Aqui não somente em situação de transporte em automóvel, né? Transporte mesmo utilizado por pessoas caminhando e tudo mais, né? Não interrompa sob nenhum pretexto a respiração,
artificial ou a massagem cardíaca, se estas estiverem sendo realizadas por ocasião do transporte da vítima, certo? Por ocasião do transporte. Então, ele diz aqui, nem mesmo durante o transporte. Então, é claro que aqui, né, a gente tem que ver a situação que mais se apropria, se adequa a essa situação. Existem situações que você tem que evitar a situação do transporte e tratar de uma outra situação, que é como a gente já discutiu, né, de uma parada cardiorrespiratória, né? Se você for transportar o indivíduo em si e não tratar da respiração, da ressuscitação cardiopulmonar, 3 a 5 minutos o indivíduo tem morte cerebral irreversível. Então, é por isso que aí já deve, é claro, ter alguém que já esteja ligando para um local especializado, para que venha um socorro, uma ambulância ou outros e tal, para fazer esse transporte até o ambiente hospitalar, tá certo? Até o ambiente hospitalar. Eu já tive um caso comigo aqui de uma vizinha aqui de frente, né? Ela veio a falecer, mas eu consegui entregar ela com vida no hospital. Ela teve uma parada cardiorrespiratória na residência dela e eu fiquei fazendo a ressuscitação cardiopulmonar, ao mesmo tempo em que eu dei uma paradinha e tudo mais, peguei ela no colo, levei até a rua, fiquei fazendo, continuei com a ressuscitação cardiopulmonar, enquanto que uma outra pessoa parava um carro, né? E a gente adentrou o carro e no interior do carro eu fui trabalhando da mesma forma até chegar no hospital, certo? Então, sempre procuramos fazer as duas coisas, a questão do cuidado com a pessoa que estava sendo socorrida, né? A SCP, ao mesmo tempo em que a gente estava também tratando da questão do transporte, né? Pois parada cardio respiratória não tem tempo para você ficar trabalhando, não. Tem que ver logo as duas coisas e trabalhando as duas ao mesmo tempo. Vítima inconsciente. Como levantar a vítima do chão sem auxílio de outra pessoa? Existem algumas estratégias, né? Então, a primeira estratégia é essa, onde você chega, o indivíduo estando em decúbito ventral, você chega à frente, colocando seus membros superiores abaixo da região maxilar, dos dois lados do indivíduo. Você está na posição de joelhos à frente da cabeça do indivíduo, esse seria o primeiro momento. Depois disso, o que você fez? Você segurou e tentou se colocar da posição de pé, né? Levantando o indivíduo que está inconsciente. Observem aí o esquema. Logo após, você traz um dos braços do indivíduo para poder passar por cima da sua cabeça, para você ter um apoio, né? E, em seguida, ó, o que é que você faz? Se abaixa e entra por baixo da região tóraco-abdominal. É claro que, a partir de então, você vai o quê? Promover uma extensão do joelho e elevar o indivíduo. Olha aí, né? Então, seria uma maneira. Então, aí, momento inicial, segundo momento, terceiro momento, quarto momento. Posição de pé. Seria uma estratégia para você transportar o indivíduo inconsciente, né? Observe aqui, ó, pegada de mão na região do punho. E aqui o indivíduo fica completamente preso na região do pescoço, apoiado no ombro, e aí fica fácil, né, de transportar esse indivíduo.
Vítima consciente ou inconsciente, como remover a vítima utilizando-se de cobertor ou material semelhante? Olha aí. Isso aqui é a maneira como o pessoal transporta doente no interior, né? Uma vara, uma rede, lençol, tá certo? Faz uma padiola desse tipo aí e promove o transporte. Como remover vítima de acidentar ou vítima de acidentes, né? Acidentado suspeito de fratura de coluna e pelve, né? A gente já viu lá. Aqui é só observe aí como é que se faz a questão da maca. É claro que eu vou ter que ter várias pessoas, né? Onde cada um entrando por um lado, você promove uma base para que faça a sustentação do indivíduo que vai ser transportado. Olha aí, ó. Certo? Aí aqui, esse caso aqui já é diferente, né? De um lado e do outro. Aqui o indivíduo ele fica bem fixo mesmo. E, pessoal, repetindo aqui, não esquecer que isso aqui é básico, ó, não esquecer. Evitar aquelas freadas bruscas do veículo na questão do transporte, principalmente se você tem suspeita que o indivíduo foi acometido de alguma lesão na coluna vertebral, certo? Previna-se contra o aparecimento de danos irreparáveis ao acidentado, movendo o menos possível. Solicite sempre que possível a assistência de um médico na remoção de acidentado grave. Não interrompa em hipótese nenhuma a respiração de socorro e a massagem cardíaca externa ao transportar o acidentado, é claro, no caso de uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, meus amores, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, certo? Ok, para a apresentação relacionada à questão aí da nossa disciplina, né? Questão de transporte de acidentados. O próximo material da gente, nós vamos trabalhar com a parte de ferimentos, né? Ferimentos. A gente vai ver lá os tipos de ferimentos, contusão, cortes, vamos ver os vários tipos e mostrar para vocês como que a gente deve proceder e também não proceder em casos, né, de ferimentos e outras situações de acidentados, né, que vai envolver a questão dos primeiros socorros. Tá bom, meus amores?